A rica herdeira que se divertia me atormentando desde pequena, insistiu em me levar para correr antes do meu noivado, e acabou sofrendo um acidente de carro e ficando paraplégica. Seus pais vieram à minha casa e disseram que eu teria que ser responsável por ele para o resto da vida, então me casei com ele sem entender direito. Mas mais tarde descobri que ele estava fingindo ser um tolo o tempo todo. Eu o vi entrar sem hesitar em um quarto que sempre esteve trancado. As paredes estavam cheias de minhas fotos, e ele, com os olhos claros, traçou-as cuidadosamente centímetro por centímetro com as mãos trêmulas. Um sorriso sinistro apareceu em seus lábios. Meu bem, você finalmente é meu. Eu dei um suspiro de surpresa. Ele se virou abruptamente, seus olhos fixos em mim. Foi na noite anterior ao meu noivado, quando recebi uma mensagem de Liu Huyan. Fiquei olhando para a mensagem, pensando por que ele teria voltado. Liu Huyan foi estudar no exterior. Estes 4 anos foram os mais felizes da minha vida. Mas ele voltou para o país ontem e veio me procurar hoje. Espiei por fora da janela. Ele estava encostado na porta do carro de Lao Si Lai Si, com uma postura elegante, como se sentisse algo. De repente, ele levantou a cabeça e olhou na direção do meu quarto. Eu rapidamente me escondi atrás da parede e digitei uma resposta para ele. Eu peguei um resfriado, então deletei. Eu tive diarreia, então deletei. Liu Huyan não é alguém fácil de lidar. Se ele quer fazer algo, ele consegue. Ele também é muito cruel. O olhar dele era como se quisesse comer alguém. Eu tenho medo quando vejo. Ele se parece com a mãe dele. Sua mãe é uma beleza clássica. Os adultos dizem que ele tem olhos de pêssego que adoram sorrir, mas eu sei que em seus olhos de pêssego há apenas uma luz fria. Por que ele tem que me atormentar incessantemente? Eu pensei um pouco resignada. Agora todos nós crescemos, não somos mais crianças. Por que ele ainda me atormentaria? Eu estava prestes a digitar, eu não vou. Estou prestes a noivar, não seria bom sair com você. Pensei um pouco. Adicionei mais 4 palavras. Homens e mulheres são diferentes. Perguntei hesitantemente, devo enviar? Resistir a alguém que teve domínio sobre você desde criança é realmente difícil. Se eu tivesse resistido a ele mais cedo, eu não teria tanto medo dele agora. Enquanto eu estava em conflito, ouvi uma batida na porta. Liu Huyan está esperando por você lá fora. Por que você ainda não saiu? Era minha mãe. Eu estava muito irritada. Mesmo que eu não abrisse a porta, eu não o bateria. Meu coração estava cheio de mágoas. Se eles não tivessem sido tão irresponsáveis comigo, como eu poderia ter caído tão facilmente? Sou maltratado por Liu Huyan desde criança. Eu o ignoro. Enviei a mensagem. Entrei debaixo das cobertas em desespero. Eu não acredito nisso. Agora não o escuto. Ele ainda pode me bater? Eu já cresci. Ninguém pode me controlar. Além disso, vou casar. Depois de casar, poderei receber do meu avô os 50 milhões que ele preparou para mim, mais a gordura. Então serei economicamente independente. Não vou aceitar ninguém. Nem meus pais. Vou bloqueá-los a todos e fazê-los se arrepender. Enquanto eu pensava, sentia prazer em meu coração, mas também chorava tristemente. Então eu estendi a mão para pegar um lenço para enxugar as lágrimas. A colcha foi levantada. Empurrei-o com raiva. Descobri que era Liu Huyan. Ele estava sentado à beira da minha cama, olhando para mim com uma carranca. Minha raiva diminuiu instantaneamente. Como você entrou aqui? Eu não pude deixar de me afastar dele. Mas ele segurou meu pulso. Pan Yuan, quando você ficou surdo? Quantas vezes eu disse para você sair? Eu não vou. Sua voz era fria. Repita. Não importa o quanto eu repita, não vou. Juntei um pouco de ar. Vou casar. Eu sou um adulto agora. Não pense que você pode me maltratar como antes. Ele riu. Muito bom. Você ficou mais temperamental. Dito isso, ele apertou meu queixo e tentou me beijar. Eu abri meus olhos arregalados e olhei para ele em pânico. Quando eu era criança, onde ele queria ir, ele me arrastava. Se eu não fosse, ele me beijaria. Agora ele está tentando de novo. Ele também disse que a família Song valoriza o que mais? A ética familiar. Você diz que a família dele sabe que você e eu tivemos um caso antes do casamento. O que aconteceria? Você ainda receberia do seu avô o dote que ele preparou para você? Virei a cabeça e disse baixinho, agora vou sair com você. Ele me soltou. Sentou-se abertamente em meu quarto, acendendo a luz. Ao descer, meus pais estavam na sala de estar. Minha irmã estava ao lado deles. A família de 3 pessoas estava conversando. Ao nos ver descer,
Minha mãe disse feliz para Liu Huyan, ai. Ainda bem que você e Fang Yuan têm um bom relacionamento. Ele está sempre quieto. Acho que só você pode levá-lo para sair. Eles pensam que nós dois temos um bom relacionamento, ou esperam que tenhamos um bom relacionamento. Meu avô faleceu há vários anos. Desde a morte do meu avô, o status da nossa família caiu muito. O cargo do meu pai agora é ambíguo. É preciso ter fortes conexões para subir. A família Song pode nos ajudar mutuamente. A família de Liu Huyan nunca esteve no nosso nível. Então ele veio me procurar. Meus pais sempre me mandavam avisos várias vezes dizendo para eu concordar com ele. Seja gentil com ele, seja amiga dele. Senão, você vai ter que voltar para o campo. Liu Huyan disse algumas palavras friamente e então nós dois saímos. Antes de sair, ouvi minha irmã dizendo que queria viajar pela Europa. Meu pai disse que não podia sair do país. Minha irmã continuava dizendo que ele tinha que ir junto. Eles não me chamariam para viajar. Mesmo que me chamassem, eu não iria, porque não queria ser uma folha verde a realçar os outros. Eu não sei o que Liu Huyan vai fazer. Ele não falava, eu também não. Ele dirigiu o carro até a porta de um hotel. Então ele abaixou a janela e bateu no vidro do carro, sozinho. Ele ficou sentado por um tempo. Fiquei um pouco inquieta. O que você está fazendo aqui? Ele assentiu da frente. Olhei e vi que não era Song Xiaomin, que deveria se casar comigo. Ele estava acompanhado por um homem. Ele andava na frente, muito impaciente. O homem continuava tentando alcançá-lo. Virei o olhar. O que há de tão interessante nisso? Ele me entregou uma grande foto, cheia de Song Xiaomin e aquele homem. Fotos de carícias e abraços. Eu sabia que Liu Huyan não me causaria problemas. Ele não conseguiria viver este dia. Sua felicidade tem que ser construída sobre a minha dor. Então, você vai se casar com ele? Eles têm alguém em segredo. Eu não me importo. Ele pode fazer o que quiser. Não olhei nos olhos dele, mas sabia que ele estava me encarando agora. Liu Huyan tem uma aura poderosa. Ele pode criar uma forte pressão nas pessoas. Se eu o encarasse, eu definitivamente perderia. Por isso, geralmente não me humilho. Sinto que ele vai me encarar até abrir um buraco. Senti um arrepio no couro cabeludo, só podia continuar explicando. De qualquer forma, eu só quero usar o dinheiro do dote que meu avô me deu. Não quero mais morar em casa. Então por que escolher ele? Ele me perguntou. Não fui eu quem escolheu, foram meus pais que escolheram. Eles me deram para me mudar e me criaram. Desta vez, me casarei conforme o pedido deles. Então eu pagarei a dívida de gratidão deles. Nunca mais voltarei para casa. Vou me esconder sozinha, bem longe. Não vou falar com ninguém. Ele respirou fundo e saiu de carro. Na estrada, ele disse descuidadamente: por que você não se casa comigo? De qualquer forma, eu também vou me casar. Eu não farei nada errado. Ele não faz nada errado porque já me maltratou para. Quando ele estava estudando na universidade no exterior, eu só poderia escapar de suas garras. Se eu me casasse com ele, seria me jogar na armadilha. E indo para a casa dele, eu definitivamente teria que me portar com submissão. Eu não quero isso. Eu vou conhecer alguém que eu goste cedo ou tarde. O que Song Xiaomin quer fazer é problema dele. Depois de um tempo eu me divórcio dele. Então eu não posso te alcançar. Eu disse, eu sinto que Liu Huyan só quer me enganar. Na verdade, quando estávamos juntos, ele já tinha dado muitas dicas, como se aproximar de repente de você. Às vezes ele também queria segurar minha mão. Embora minha família não seja tão boa quanto a dele, mas todos estamos no mesmo complexo residencial. Nós nos conhecemos e temos um pouco de amizade. Ele me escreveu uma carta de amor no ensino médio. Sem remetente, mas eu sabia que era ele quem escreveu. Naquele dia, eu estava voltando para casa andando. No caminho, eu estava revirando minha mochila para ir ao KFC quando descobri a carta de amor. Eu dei uma olhada. Depois a rasguei em pedaços e joguei na lata de lixo na beira da estrada. E o carro dele estava me seguindo naquela época. Depois disso, ele gostou de mim muito rapidamente, às vezes com ódio rosnando. Eu tinha medo dele e o odiava. Liu Huyan estava determinado a passar um dia comigo. Depois do jantar, ele queria jogar golfe. E depois queria andar a cavalo. Eu estava desanimada. À noite, um amigo dele o convidou para correr. Eu tenho muito medo de corrida, porque acho que vai haver um acidente de carro. Mas ele me puxou para o carro sem dizer uma palavra. Havia muita gente no local, e eu me senti fora de lugar. Liu Huyan me empurrou para o banco do passageiro. Eu queria sair do carro. Ele disse, Fang Yuan, acredita se eu te beijar agora? Então você pode dirigir mais devagar?
Chamar isso de corrida se dirigir mais devagar? Ele não tinha medo nenhum. O barulho dos carros rugindo chegou, e eu agarrei firmemente o que podia, até que o carro disparou. Eu senti que queria vomitar. Não posso mais sair com Liu Huyan. Resultado, em uma curva. Ele ainda queria falar comigo. Ele disse, Fang Yuan, que tal você se casar comigo? Eu não me atrevi a falar. Ele costumava me ameaçar, por exemplo, quando eu estava na garupa da bicicleta dele. Ele me fazia jurar que nunca mais deixaria de atender o telefone dele ou responder às mensagens dele. Se eu não falasse, ele dizia, se você não concordar, vamos cair daqui juntos. Às vezes, eu acho que Liu Huyan e eu podemos ser o mesmo tipo de pessoa. Ambos queremos destruir algo. O problema é, eu apenas penso nisso. Ele realmente faria. Mal tive tempo de responder e o carro dele já tinha batido na montanha. Felizmente, não foi na barreira de proteção. Senão teríamos capotado para fora. Olhei apavorada para o sangue no rosto dele e perguntei trêmula. Você quer morrer comigo? Ele me olhou de lado. O que você acha? A ambulância nos levou para o hospital. Eu tive uma leve concussão. Ele entrou em... Vejo você. Durante esse tempo, todos se revezaram para me visitar. Song Xiaomen também veio. Ele parecia preocupado comigo, mas eu sabia que ele tinha uma amante. Quando ele segurou minha mão, eu já me senti um pouco mal, então me afastei. Felizmente, eu também não o amava. Todos nós só nos conhecíamos. Quando não havia mais ninguém, ele gentilmente me acalmou. Não vá mais correr com Liu Huyan. Veja que você se machucou agora. Meus pais também ficariam infelizes se soubessem. Eu murmurei em concordância. Ele então muito ativamente me cortou frutas. Quando as duas famílias disseram que queriam se casar, eu já tinha terminado com ele. Você não precisa terminar com ele por minha causa. Em seu rosto, havia incredulidade e comoção. Você é realmente muito compreensivo. Eu o interrompi. Depois que nos casarmos, moraremos separadamente. Você não se importa, certo? Ele perguntou maliciosamente. Como isso pode ser? Meus pais estão ansiosos para realizar o casamento. Ele disse novamente. Ele disse, não se preocupe. Como meu filho, minha família não o tratará mal. Minha irmã sempre recebia 8 babás de recompensa depois de cada parto. Eu perguntei maliciosamente. Ele não quer se separar de mim. Então eu não quero me casar com ele. Mas se eu não me casar com ele, não receberei meu dinheiro. Isso me incomodou por 2 dias. Eu já podia me mover livremente. Liu Huyan acordou, mas ele estava cego. Por muitos dias, fui visitá-lo algumas vezes. Seus olhos estavam vendados. Mas ele sempre conseguia ouvir meus passos. Os pais dele não gostavam mais de mim. Eles achavam que eu tinha responsabilidade por estar no mesmo carro que ele. Liu Huyan estava sempre de cara fechada e não falava. É compreensível. Se eu ficasse cego de repente, eu também ficaria de cara fechada. Eu disse a ele, veja, eu te disse para não correr, mas você não ouviu. Ele disse impacientemente para mim, Fang Yuan, você acha que agora não consigo mais lidar com você, então ousa se regozijar? Eu me abaixei para olhar o rosto dele, que estava coberto de gaze. A gaze cobria os olhos, abaixo estava o nariz alto dele. Eu disse que não estava me regozijando. Agora todo mundo pensa que fui eu que te prejudiquei, mas o carro foi você que dirigiu. Quem sabia o que deu em você naquela hora? Ele curvou os lábios e me disse, vou te mostrar o preço de falar comigo assim. Dito isso, ele tentou pegar minha mão. Quando ele estava bem, eu não era páreo para ele, agora ele está quase inválido. Eu ainda seria pega por ele? Desviei imediatamente, e ele agarrou meu pulso. Você está prestes a me arrastar, Liu Xiali, me solte. Então a voz furiosa de sua mãe soou. O que vocês estão fazendo? Huyan está ferido agora. Como você pode maltratá-lo? Mãe, estamos brincando. Meu rosto estava vermelho. Então saí correndo, mudei a anotação dele para Liu Xiali, achei o nome bonito. É que ele me fez mal demais, e agora os céus me vingaram, o que acho ótimo. Por isso fui mais ativo em visitá-lo, meus pais ficaram felizes, e os pais dele, embora me olhassem mal toda vez. Mas eu já me acostumei, enquanto descascava uma maçã para ele, eu disse, Liu Xiali, você quer uma maçã? Levei a maçã até a boca dele e atirei quando ele ia morder. Liu Xiali, eu não vou te dar nem se eu jogar fora. Eu tinha que chamá-lo de Liu Xiali toda vez que falava com ele. Liu Xiali, vim te ver. Liu Xiali, como você está hoje? Liu Xiali, a primavera chegou. Você não pode ver nada. Liu Xiali, venha me bater.
Estou bem na sua frente, Liu Xiali. Você está com raiva? Você não é muito poderoso? Então venha me ensinar as regras. Às vezes me sinto muito má. Mesmo ele estando cego, ainda o machuquei assim, mas simplesmente não queria mudar, porque se eu estivesse cega, ele certamente me provocaria ainda mais. Depois que ele teve alta, não o visitei mais em sua casa, porque eu tinha medo da família dele. Na véspera do meu noivado com Song Xiaomen, Liu Huyan e seus pais vieram à minha casa. Na frente dos pais dele, eu não ousava fazer nada imprudente, só perguntei seriamente. Liu Huyan, você está melhor? Ele me deu um sorriso, e eu revirei os olhos em meu coração. Enquanto eles conversavam com meus pais, eu me preparava para subir, ainda segurando Liu Huyan. Eu disse que queria levá-lo para dar uma volta. Liu Huyan andava devagar, batendo no chão com sua bengala. Verificar se há obstáculos, mas quero dificultar as coisas de propósito, fazê-lo sentir-se abandonado. Então eu o levei para subir as escadas, e quando chegamos ao topo, ouvi a conversa deles. Era muito simples. Sua mãe, agora que Liu Yan não pode ver, Fang Yuan tem uma certa responsabilidade. Seu pai, o casamento ainda não foi decidido, e agora vamos deixar Fang Yuan casar com Yan. Afinal, se os dois não tivessem ido correr, essas coisas não teriam acontecido. Eu os observei apavorado. Meus pais agora estão rindo tanto que seus olhos quase não conseguem ver, eles acham que se conectaram com uma grande árvore. Mas eu desejava poder me fundir com a parede, e Liu Huyan virou a cabeça para me olhar, com um sorriso nos lábios. Ela sussurrou em meu ouvido. Surpresa, querido. Senti um arrepio na espinha. Mas fiquei apavorado apenas por um momento, porque eu também não queria me casar com Song Xiaomao, embora Liu Huyan sempre me maltratasse. Mas agora que ele está cego, eu posso maltratá-lo o tempo todo. E meus pais? É impossível que me deem uma escolha, isso está decidido, não vamos fazer festa de noivado. Vamos fazer a cerimônia de casamento diretamente em um mês, no dia seguinte tiraremos a certidão de casamento, e no terceiro dia o avô. A taxa de estabelecimento que ele me preparou foi transferida para o meu nome. Havia dinheiro. Também havia uma casa e lojas, eu estava radiante, e me mudei imediatamente para a casa que o avô me deu. Meus pais ficaram furiosos. Minha mãe disse, como te ofendemos? Você está prestes a se casar e está se mudando apressadamente. O que os outros vão pensar da nossa família? Meu pai disse, eu sou um ingrato lobo branco, não penso na família de forma alguma. Você nos odeia tanto? Minha irmã disse, irmão, por que você tem que irritar nossos pais? Mas eu não me comovi e mandei os carregadores levarem todas as minhas coisas. Liu Huyan também tinha objeções à minha mudança. Ela disse, por que você não se muda diretamente para minha casa? Meus pais nos prepararam uma casa nova, só nós dois não vamos morar com eles, porque não quero mais ajudar convidados. Quando eu era criança, meus pais queriam ter um segundo filho e, como eu nasci menino, eles me mandaram para morar com parentes no campo. Trabalhei na fazenda todos os dias e comi restos de comida. Naquela época eu odiava comer macarrão, porque não tinha muita carne no macarrão e não era saboroso. Uma vez, a família de um parente me deu uma tigela de macarrão, eu não consegui comer, e eles disseram que não podíamos desperdiçar. Cada refeição me fazia continuar comendo aquele prato de macarrão. Levei 3 dias para terminá-lo. Mais tarde, eu estava no ensino médio. Eles vieram me buscar. Minha irmã é 5 anos mais nova que eu. Depois que voltei, ela sentiu que eu estava competindo com ela pelos pais. Ela me batia o tempo todo. Quando via nossos pais, ela chorava muito. Mais tarde, suportei a humilhação por um tempo e descobri que meus pais não me amariam por eu suportar a humilhação. Então, sempre que minha irmã me batia, eu a desferrava um tapa com força. Lembro-me da vez mais severa. Eu a empurrei escada abaixo. Pensei que ficaria com medo. Meu pai me deu 2 tapas, fazendo meu nariz sangrar. Minha mãe também me batia o tempo todo. Mas eu era muito rebelde. Fugi de casa por 2 dias até que eles relutantemente foram à delegacia me buscar. Na verdade, depois que cresci, eu pude entender. Um é um filho que não foi criado perto deles. Um filho que está sempre grudado no filho, e o outro é uma mulher de boca doce que foi criada perto deles. Aquela que eles esperavam. É difícil equilibrar e ter tempo livre. Um tolo saberia. Não importa se eu estou na casa dos meus pais, ou hospedado na casa de parentes no campo, ou na casa de Liu Yan, nenhum deles é meu lar. Admito, eu não queria trabalhar e me sustentar. Viver em um aluguel. Eu só queria pegar o dinheiro que meu avô me deixou.
Embora eu saiba que ele deixou esse dinheiro para mim, era apenas para me fazer casar por conveniência. Levei 2 dias para me mudar completamente. Eu não iria para a casa de Liu Yan, mas eu ia vê-lo durante o dia. Ele agora mora com os pais. Toda vez que eu ia, eu tinha que levar Liu Yan para passear. A mãe dele estava muito insatisfeita e disse para mim, os olhos dele não estão adaptados agora. Por que você o leva para o lado de fora? Liu Yan disse naquela época, mãe, eu também quero sair para caminhar. Então eu o levei para a estrada. Ele bateu no chão com sua bengala e me perguntou, Fang Yuan, você quer me matar? Eu bufei e continuei a levá-lo a bater na parede, mas toda vez ele estendia a mão para tocar na frente e me perguntava, como você está guiando? Você está cego ou eu estou cego? Às vezes eu acho que ele está mentindo, porque eu nunca o conheci, mas ele realmente parece cego. Song Xiaomen também veio me procurar, dizendo que ele realmente gosta de mim. Liu Yan está cego agora. Não preciso me casar com um cego. Eu o fiz dizer isso a Liu Yan pessoalmente. Ele saiu com a consciência pesada. Eu observei suas costas. Desprezível. Nenhum deles é uma boa pessoa. A pedido dos pais de Liu Yan. Levei algumas roupas e o levei para a nova casa dele, e ele me disse, você acha que isto é um hotel? Eu resmunguei e disse, agora você está cego, se você não se comportar. Eu vou te dar uma lição severa. Ele ergueu as sobrancelhas, sem perguntar, como você vai me dar uma lição? Não te dar comida. Ele disse que não gostava de gente de fora em casa, e que só contrataria alguém para cozinhar e limpar. Então, na maioria das vezes, éramos só nós dois. Eu adorava levá-lo para passear, porque eu achava muito engraçado o jeito que ele andava. Ele batia no chão com a bengala. Eu perguntei a ele, e se você for para a próxima vida, o que você faria? Eu vou me agarrar em você com todas as minhas forças e pedir para você cuidar de mim. Ele sorriu inocentemente. Eu vou trazer amantes para casa e te trair sem você saber. Ele colocou a mão no meu pescoço com precisão. Fiquei assustada, agitei as mãos na frente dos olhos dele, mas ele não reagiu. Se isso acontecer de verdade, eu vou te estrangular. Depois do jantar, ele disse que queria tomar banho. Então, tome, eu disse com indiferença. Quero que você me ajude. Como você se banha em casa, agora você se banha. Eu estou familiarizado com o ambiente de casa, mas agora não estou familiarizado, é complicado. Eu o ajudei a ir para o banheiro e expliquei onde ficava cada coisa. Então entreguei a ele a torneira e estava prestes a sair. Ele me segurou e disse, por que você está envergonhada? Já somos casados, quem disse que estou envergonhada? Não estou com vontade de te ajudar a tomar banho. Tome banho sozinho, Fang Yuan, você é bem grande. Agora eu só tenho você para me apoiar. Você tem alguma consciência? Eu não conseguia ver nenhuma autoconfiança nele. Não é verdade que pessoas cegas se esforçam para provar que podem viver bem? Por que ele tem que se fazer de desamparado? Ele tirou o casaco, revelando a parte superior do corpo, e eu o observei atentamente por um momento. Satisfeito, eu limpei a garganta. Então ele tirou a roupa de baixo. Sem transição, eu o encarei. Quem te mandou tirar? Tire isso rápido. Você toma banho vestido, me mostre você tomando banho. Mesmo que eu tomasse banho, você não veria. Há camarões. Ele mudou de tom. Então você também tira. Vamos tomar banho juntos. Eu não consigo ver de qualquer maneira. Sonhe. Percebi, ele fez de propósito. Eu saio pela porta de vidro e espero ele terminar o banho sozinho. Então eu o aviso. Não diga que Liu Huyan tem muito peito. Eu o ajudo a sair. No meio da noite ele me liga. Marido, venha rápido me ajudar. Eu preciso ir ao banheiro. Viro-me com raiva e vou para o quarto dele. Então ele terminou. Eu o ajudo a ir para a cama, mas ele agarra meu pulso. Você foi longe demais. Somos recém-casados, e você me deixou sozinha no quarto. Eu pego a outra mão para arranhá-lo. Ele tenta reprimir minhas ações e me vira as 2 mãos para trás das costas. Ele já praticou taekwondo. Eu me torço imediatamente. Ele segura minhas mãos. Não se preocupe. O que eu, uma mulher, posso fazer com você? Mas nós já estamos casados. Não deveríamos cultivar nosso relacionamento? Ei, eu grito com a respiração pesada. Amanhã vou te deixar morrer de fome. Vou te trancar neste quarto e não te deixar sair. Vou comprar correntes para te acorrentar. Espere, sua vadia. Você não é uma mulher honesta. Ele ri em cima da minha cabeça e diz, então agora não posso te deixar ir. Então ele pressiona minha barriga com as pernas e me abraça para não me mexer.
Sinto seu corpo macio. Parece que consigo ouvir meu coração batendo. Então ele me provoca de propósito. Eu xingo severamente. Pervertido. Eu gosto do seu marido. Ei! Tudo bem, tudo bem. Vamos dormir. De agora em diante, vamos dormir na mesma cama. Afinal, somos marido e mulher. Então ele me beija à força. Nós ficamos em silêncio por pelo menos meio minuto. Lábios colados em lábios. Ele sempre me ameaçou. Se eu não obedecer, ele vai me beijar e assim por diante, mas nunca fez isso. Agora, cão que morde não late. Fiquei chocada por um longo tempo. De agora em diante, se você falar assim, eu vou realmente te beijar. Eu bufo com força. Meus lábios. Eu não esperava que beijar fosse assim. Meus lábios são macios. Quente. Quando acordei no dia seguinte, Liu Xiaoli ainda estava me abraçando. Eu o empurrei com força. Liu Xiaoli ainda está dormindo. Levante-se logo. Ele parecia de muito bom humor e disse-me, bom dia, marido. Não me chames marido. Empurrei-o, levantei-me e disse com raiva. Tua pessoa, cegaste ou ainda és tão detestável? Ajudei-o a lavar-se e a arranjar-se. Desci para comer e vi a mãe dele sentada lá embaixo. Eu disse em voz baixa. A tua mãe chegou. Ele gritou para mim, mãe. Eu também gritei, mãe. A mãe dele disse, hoje levo-te ao hospital para um exame. Enquanto os dois estávamos a comer à mesa, a mãe dele olhava para nós. Depressa lhe pus outro pãozinho na mão, ele não gostava muito de pãozinhos. Dá-lhe um pouco de mingau para comer. Sim, mãe. Eu mesma peguei num pedaço pontiagudo e dei mingau a Liu Xiaozi. A mãe dele olhava atentamente. Perguntei ao teu tio Xu, ele disse que a tua situação não devia acontecer de todo. A cegueira, mesmo que aconteça, devia ter recuperado há muito tempo, não sei por que é que ainda não vês. Fang Yuan, meteste-lhe na narina. Olhei e era verdade. Eu não estava muito atenta enquanto ouvia a conversa. Sinto que fui muito descuidada. A mãe dele chamava-nos sempre para morar em casa, para que ele pudesse cuidar de Liu Xiaozi. Mas Liu Xiaozi disse que os dois queriam passar tempo a sós. Os médicos não conseguiam ajudar Liu Xiaozi com os olhos, receitaram alguns medicamentos. Depois fomos para casa. Na próxima vez, os dois ficamos basicamente na casa nova. Quando não tínhamos nada para fazer, eu pintava pedras e ele ouvia livros na biblioteca. Se eu precisasse de alguma coisa, ligava-me. Quando comíamos, eu dava-lhe comida, mas só dava coisas de que ele não gostava, como cenouras, vegetais, carne de porco e assim. Às vezes, achava-o bastante lamentável. E também lhe dava algo bom para comer. Quando dormíamos à noite, ele insistia em dormir na mesma cama que eu, dizendo que tínhamos de cultivar o nosso relacionamento. Senti que ele se tinha rendido, e a ameaça para mim diminuiu muito. Além disso, já estávamos casados, e tínhamos de ter um filho, por isso, depois de alguns dias a dormir na mesma cama, rapidamente nos acabamos por nos envolver. 2 semanas depois, um dia saí para jantar com colegas da faculdade. Como um colega tinha um assunto familiar, todos nos dispersamos mais cedo. Quando voltei para casa, não encontrei Liu Xiaozi na biblioteca. Também não havia ninguém no quarto de bambu. Os 2 lugares que ele mais conhecia, ele não estava lá. Não sei se a mãe dele o levou. Quando estava prestes a ligar, descobri que o telefone dele estava no quarto. Desde que ele desceu, o telefone não parou de tocar, o que é conveniente para chamar alguém para cuidar dele quando houver algo. Imagino que ele tenha se perdido por aí. E então caiu, bateu a cabeça ou algo assim. Assim que saí correndo do quarto, pronto para ver se ele estava inconsciente em algum lugar, vi uma figura que parecia estar no 3º andar. Eu não estava. A essa hora não é hora de as empregadas virem à casa fazer faxina. Peguei um taco de beisebol. Subi furtivamente, e descobri que a porta do quarto trancado no 3º andar havia sido aberta. Andei de leve, e descobri que a luz estava acesa lá dentro. Liu Xiaozi estava passeando por dentro. Examinando lentamente as fotos na parede, seus olhos não pareciam os de um camarão. Entendi imediatamente. Ele estava brincando comigo. Relembrei nossa interação recente, sempre que eu o levava para encontrar ratos, ou o levava para um buraco, ele percebia. Eu pensei que ele estava apenas se preocupando com a profundidade de campo. Além disso, quando íamos para a cama à noite, ele sempre queria apagar as luzes, mas não com a desajeitada de um camarão. Ele era muito experiente. Fiquei chocada. A parede estava cheia de minhas fotos. Não apenas fotos minhas do ensino fundamental e médio, mas também fotos da universidade. Pareciam todas roubadas.
Porque muitas eram bobas. Fiquei com tanto medo que não conseguia respirar. Liu Huyan é realmente um lunático. Embora eu o odiasse antes, sempre queria que ele me fizesse fazer coisas estúpidas, desperdiçando meu tempo. Mas eu pensei que ele era uma pessoa normal, com apenas um pouco de neurose. Eu não esperava que ele estivesse tão doente. Senti meus pelos se eriçarem, sem saber se ele tinha alguma perversão, como ser um assassino. Gostar de fazer espécimes com pele humana, ou gostar de abrir um buraco no topo da cabeça de alguém e depois cavar o cérebro para comer. Minhas pernas ficaram fracas de medo. Liu Huyan havia terminado de desenhar uma foto enorme, parecia que foi tirada recentemente. Era uma foto minha dormindo. Isso provou ainda mais que ele estava fingindo. Ele murmurou: "Querida, agora você finalmente é minha." Minha forte força de vontade me impediu de desabar no chão. Em vez disso, me impulsionou a me virar lentamente, silenciosamente, pronta para escapar daqui. Não importa para onde eu fuja, é melhor começar por aqui. Em meio à confusão de pensamentos, ainda estava pensando. Não admira que Liu Huyan não quisesse empregadas em casa, nem morar com os pais, apenas nós dois em casa. Se ele de repente quisesse me matar, eu não teria ninguém para pedir ajuda. De fato, seu lado assustador sempre existiu, usar a fingida estupidez para me paralisar, tudo para me atrair para a armadilha. Fiz de tudo, virei-me lentamente, virei apenas metade do corpo. Ele olhou para trás à distância e os nossos olhares encontraram-se, os seus olhos profundos e amargos. Quando descobri que ele ainda estava calmo, prendi a respiração e fiquei paralisada. Vi-o aproximar-se de mim passo a passo, cada passo como se estivesse a pisar o meu coração. Encostei-me à parede. Não estou cego. Liu Huyan tem uma grande influência sobre mim porque não consigo fugir dele. E não consigo vencê-lo. Observei-o com cautela, mas ele estava calmo e tranquilo. Acabei de descobrir que conseguia ver. Ele olhou fixamente para mim, assenti com dificuldade. Mostrando que entendi, a sua mão quente acariciou o meu rosto. Senti como se estivesse a ser enrolada por uma serpente venenosa. Ele inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido: "Marido, pareces um pouco tenso e assustado." Vi as fotos na sala. Se as condições permitissem, até queria levá-las todas. Mas só consegui fingir ser estúpida e dizer: "Acabei de subir e vi-te." Parecia divertido, por isso assustei-me. "O que há lá dentro?" "Talvez eu vá ver." Ele olhou fixamente para mim. Engoli em seco e disse: "Quando te assustaste, disse coisas desagradáveis. Tenho medo que te vingues de mim, por isso estou tão tensa. Não serás tão mesquinho, vais mesmo vingar-te de mim, pois não?" Como é que isso seria possível? Ele riu-se de repente, puxou-me para ele com uma mão. Trancou a porta com a outra mão. Ele levou-me pela mão. Eu disse-lhe que éramos marido e mulher agora. "Eu amo-te tanto que mal consigo esperar, todo o meu corpo está tenso." Mas ele disse que me amava. Isto tem de ser contado aos pais dele o mais rápido possível. Ele continuou a puxar a minha mão, a ligar e a inspecionar-me. Não me atrevo a ser imprudente na sua frente, mas também sorriu sem vontade. Só estamos os dois nesta casa. Deixou-me muito assustada e com medo, e então a mãe dele chamou-nos para ir jantar. Fiquei imediatamente aliviada, tal como nos filmes de terror que via quando era criança. Os fantasmas não prejudicam as pessoas quando há muita gente. Portanto, para salvar a minha vida, não posso ficar sozinha. Quando saímos da vila, senti que o ar já não era tão rarefeito. Desta vez ele conduziu. Até da última vez que saímos, fui eu que conduzi. Sentei-me no banco do passageiro, a pensar no que devia fazer a seguir, se eu e Liu Huyan não fossemos casados. Descobri que ele era tão louco, podia esconder-me e ninguém diria nada. Mas agora que somos casados, ele tem um status legal comigo. Não importa onde eu vá, ele pode me procurar abertamente. Que mulher cruel! E ele tirou fotos minhas. E tantas fotos de anos atrás. Ele certamente teve pensamentos ilegais sobre mim há muito tempo. Esqueça isso. Acho que vou encontrar uma chance de fugir primeiro. Embora eu não possa ir para minha própria casa. Tampouco na casa dele. De qualquer forma, há muito tempo não quero mais ter contato com o grupo de pessoas atuais. Talvez eu ainda consiga escapar agora. Ao chegar na casa dos pais dele, a família dele é grande. Todos olhavam para ele como se fosse um macaco. Ele continuava o mesmo, com os cantos da boca sem ondulações. Com um leve sorriso, disse: "Desta vez, graças a Fang Yuan por cuidar de mim. Se não fosse por ele, eu não teria melhorado tão rápido." Ouvi suas palavras e senti que ele estava falando de forma ambígua. Os outros pensavam que eu o havia cuidado mal, mas apenas eu sabia o significado real dele.
Porque fui descoberta, ele não podia mais fingir ser cego, então fingiu estar bem. Depois de comer, ele me disse: marido, vamos voltar. Olhei para ele nervosamente e disse: você finalmente melhorou. Por que não dormimos aqui com os pais esta noite? Sua mãe ficou muito feliz ao ouvir isso e nos disse: sim, quando vocês não estão em casa, sinto muita solidão. Se a Yan Yan estiver grávida, eu ainda posso ajudar a cuidar dela. Ao mencionar gravidez, lembrei-me. Não evitamos a contracepção recentemente. Originalmente pensei que aqui estaria seguro e ele não poderia me intimidar muito. Ter um filho também seria bom, mas agora percebo que a doença dele é séria. Imediatamente me arrependi de não ter feito a coisa certa. Depois de comer, fiquei na sala sem ir para a internet. Quando não havia mais ninguém na sala, ele me provocou. Desde quando você gosta de assistir a dramas? Agora mesmo. Eu olhei fixamente para o drama melodramático e disse a ele sem desviar o olhar: você vá dormir primeiro. Eu vou te encontrar daqui a pouco. Ele não saiu. Nós dois assistimos das 9 até as 2 da madrugada. No final, assistimos a um filme de terror, o que me deixou ainda mais assustada. Como resultado, ele pacientemente esperou ao meu lado. No final, ele não aguentou mais, levantou-se e subiu as escadas. Imediatamente olhei nervosamente para a porta. Agora é tarde demais para fugir, e se ele me descobrir, serei facilmente capturada. Agora é tarde demais para fugir e, se ele me descobrir, facilmente me pegarão de volta. Eu estava pensando em comer uma tigela no sofá agora e, quando ele fosse trabalhar, eu correria para lá. Deitei-me e adormeci rapidamente. Enquanto estava meio acordada, descobri que ele estava me embrulhando com um cobertor e querendo me abraçar. Acordei imediatamente. O que você está fazendo? O que você pode fazer? Estou te cobrindo. Ainda vamos assistir a um filme? Levantei-me imediatamente, mantendo os olhos abertos para assistir ao filme. Então deite-se. Dizendo isso, ele me abraçou. Senti meu corpo rígido. Aproveitei o fato de que ele provavelmente não faria nada comigo agora porque estávamos na casa dos pais dele. Pensando assim, adormeci facilmente. Quando acordei no dia seguinte, descobri que estava deitada na cama. Ainda era o quarto de Liu Huyan, mas não havia mais ninguém ao meu lado. Tranquei a porta rapidamente. Fui verificar se havia alguma normalidade no quarto dele. Não encontrei nada. Ele se escondeu bem. Quando desci as escadas, a mãe dele conversou comigo e com Yuezi, perguntando sempre se eu tinha dormido bem. Ela também agradeceu por eu ter cuidado de Liu Huyan. Perguntei: Yan já consultou um psicólogo antes? Ele olhou para mim com descontentamento e, em seguida, seu rosto esfriou. Ele não está doente. Por que ele precisaria disso? Você também é uma pessoa casada. Você deve falar de forma mais madura e não ficar flertando com ele o dia todo. Parece que a mãe dele não é útil. Perguntei a ele onde estava Liu Huyan. Ele disse que saiu para brincar com amigos. Liu Huyan também disse que voltaria a trabalhar depois que nos casássemos, e que depois do casamento teríamos uma lua de mel. Pensando em salvar pessoas, saí rapidamente da casa dele e voltei para a minha. Peguei minha mala, levei todos os meus documentos e empacotei algumas roupas. Então chamei um táxi direto para o aeroporto. Comprei uma passagem de avião e planejei ir para o sul primeiro. Quando desci do avião, peguei um táxi aleatoriamente, fui a um ponto turístico e morei lá por alguns meses. Felizmente, meu trabalho é desenhar ilustrações online, o que posso fazer em qualquer lugar. É uma pena que eu não possa desfrutar de ter uma família e um negócio. Esqueça, a vida é mais importante. Desci as escadas apressadamente e chamei um táxi pelo celular, assim que abri a porta e saí. Para minha surpresa, Liu Huyan estava encostado no muro, olhando para mim e sorrindo. Marido, já arrumei tudo. Para onde você vai? Eu o encarei e imediatamente pensei em trancar a porta. Ele me forçou a ir mais rápido, empurrou a porta e entrou. Eu estava mexendo no meu celular, abraçando-o por trás em segredo, e perguntei: o que você está fazendo? Sou eu quem deveria perguntar isso, arrumando malas e comprando passagens aéreas. Não me diga que você planeja fugir na véspera do nosso casamento. Fiquei sem palavras. Ele olhou para mim, agarrou meu celular e desligou o telefone que eu estava discando. Fiquei apavorada e disse: Liu Huyan, vamos conversar com calma. Por mais que tenhamos crescido juntos, ele olhou para mim seriamente e disse: então, volte comigo agora. Dizendo isso, ele pegou minha mala e me puxou de volta para a casa dele. Eu disse: por que não vamos para a casa dos seus pais morar? Eles só têm você como filha, eles ficarão tão solitários se você for embora.
Ele olhou para mim. Disse: voltaremos a morar aqui quando tivermos filhos, se você quiser. Pensei secretamente. Ele ainda quer ter filhos comigo? Ele não quer me matar? Mas o estado mental de um louco é muito instável. De volta para casa, ele me disse: você não vai fugir, né? Eu disse calmamente: não, ha ha ha. Por que eu fugiria? Mas eu ainda estava com muito medo, porque ele também não saía de casa. Puxando-me para tentar fazer um bebê, eu não ousava desafiar seu estado mental. Quando ele foi tomar banho, coloquei um sonífero no leite dele. O sonífero foi algo que comprei para mim há muito tempo. Não sei se está vencido. Ele saiu, olhou para mim e disse: beba. Depois que ele adormeceu, levantei-me imediatamente e fui para a garagem dele dirigir. Não levei nada. Quando cheguei ao portão, ele estava trancado. Não estava trancado quando voltei. Você não pode ficar quieta. Ouvindo uma voz sombria, virei-me e vi-lhe o Rui novamente. Ele franziu a testa e olhou para mim com olhos profundos. Agora é noite escura. Tudo está silencioso e escuro, e ele nem entende soníferos. Que terrível. Você não está cansado o suficiente? Eu queria dar uma volta. Ele me puxou à força de volta para dentro. E tirou um par de algemas e correntes nos tornozelos e as colocou em mim. Fiquei olhando para ele com espanto. Você viu a foto daquele quarto, querida? Que quarto? Que foto? Para que foto? Perguntei tremendo. 402 Você ainda pode brincar com emoções, mas pode me soltar os pés? Caso contrário, não seria inconveniente? 403 Ele rangeu os dentes e me arrastou para o terceiro andar. Como é sabido, 404 no filme, o vilão emerge, é hora de o protagonista ser torturado. Imediatamente recuei. 405 Ele insistiu em me arrastar, então tive que abraçar suas pernas. Querida 406 Eu errei, não vou mais embora, juro. 407 Por favor, não me mate, de agora em diante o que você disser é lei, eu juro. 408 De verdade, minha vida é tão amarga. Saí do covil do lobo e caí na toca do tigre. 409 Ele se agachou para me olhar, sorriu levemente e disse: agora está assustado. 410 Quando eu estava fingindo ser um camarão, você se atreveu a me pisar, disse que era corajoso. 411 Olhe para você agora, com medo da morte. Ele ainda me arrastava para cima. 412 Entrei naquele quarto, abri com um empurrão, e vi novamente paredes cheias de fotos. 413 A visão me deu vontade de ter fobia de aglomeração. Vi as fotos com a pele arrepiada. Sinto que ele vai me transformar em um espécime um dia. 414 Transformar em um espécime. Perguntei hesitante. Quando você ficou tão pervertido? 415 Ele riu levemente, me apertando, quando te conheci. 416 No começo, ele se encostou em mim, sussurrando em meu ouvido. 417 Se você não tivesse descoberto meu quarto, se não tivesse agido de forma tão imprudente, tentando fugir tantas vezes. 418 Eu não teria querido te trancar, querida, não faça isso. 419 Já estamos casados, e a cerimônia será em breve, isso não é muito bom. 420 Não seria nada bom quando você estiver se preparando para o exame? Eu fui trancado pela minha nova esposa. 421 Não acredito, ela confiscou todos os meus dispositivos de comunicação e trancou a porta principal. 422 Quando ela está em casa, minhas mãos e pés são livres. Quando ela não está em casa, tenho que usar tornozeleiras. 423 Ela disse que eu não sou obediente, mas nosso casamento não pode dar errado. No dia em que fomos tirar a foto do casamento 424, ela ficou me observando o tempo todo, sem me dar chance de fugir. Ela ainda não me transformou em um espécime 425, mas sinto que está perto. Quando vou ao banheiro, você ainda pode brincar com emoções agora, mas pode desamarrar meus pés? Caso contrário, não seria muito conveniente. Ele rangeu os dentes e me arrastou para o terceiro andar. Todo mundo sabe. Em filmes, quando o vilão está prestes a ser derrotado, é quando o protagonista está sendo torturado. Eu imediatamente recuo. Ele insistiu em me arrastar, então tive que abraçar as pernas dele. Querida, eu errei. Não vou mais fugir, juro. Por favor, não me mate. Farei o que você disser de agora em diante. Eu juro. É verdade, minha vida é tão amarga. Saí da toca do lobo e entrei na boca do tigre. Ele se agachou, olhou para mim e disse com um leve sorriso: agora está com medo, hein? Quando eu estava montando camarões, você se atreveu a subir na minha cara e dizer que você é corajoso?
Olhe para você agora, com essa aparência de quem tem medo da morte e quer viver, e ainda me arrastou para o andar de cima. Entrei naquele quarto, desdobrei a porta e vi a parede cheia de fotos novamente. Ver aquelas fotos me deu tanta aracnofobia que fiquei arrepiado, senti que ele um dia me transformaria em um espécime. Hesitei e perguntei, quando você ficou tão pervertido? Ele sorriu levemente e apertando-me disse, conhecer você. No começo, ele se encostou em mim e disse suavemente em meu ouvido, se você não tivesse descoberto meu quarto, se você não tivesse se arriscado tanto, se você não tivesse tentado fugir tantas vezes, eu não teria te trancado, meu bem. Não faça isso. Já somos casados, e logo teremos o casamento. Isso não é bom? Quando você estava se preparando para o exame, você também não estava muito bem? Fui trancado pela minha recém-casada. Não acredito, ela confiscou todos os meus equipamentos de comunicação e trancou a porta principal. Quando ela está em casa, meus braços e pernas estão livres. Quando ela não está em casa, tenho que usar algemas nos tornozelos. Ela diz que não sou honesto, mas nosso casamento não pode dar errado. No dia em que vamos tirar fotos de casamento, ela ficou me observando o tempo todo, não me dando chance de fugir. Ela ainda não me transformou em um espécime. Mas sinto que está chegando. Quando vou ao banheiro, ela me espera do lado de fora. Se eu não soubesse que ela era louca, teríamos passado tanto tempo juntos que eu certamente desenvolveria sentimentos por ela. Não ousei resistir porque tinha medo que ela me matasse. Parece que meu instinto desde a infância estava certo. Ter Liu Huyan por perto era simplesmente aterrorizante, é por isso que eu sempre quis evitá-la. No final, não consegui. No dia do casamento, eu sempre imaginava que, ao fazer os votos de casamento, diria corajosamente eu não me importo e, sob o olhar chocado de todos os convidados, fugiria do local do casamento. O resultado foi ver flores por toda parte, véus brancos esvoaçando, e a tristeza me invadiu. Sempre senti que estava participando do meu próprio funeral, já não tinha mais nada pelo que viver, mas já que vim correr também seria inútil, melhor ser obediente. Liu Huyan já me prometeu que se eu me comportasse bem, ela não me machucaria. Comportar-me bem significava ser seu marido obediente. E Liu Huyan ainda encheu os olhos de lágrimas, emocionada com sua própria astúcia. Finalmente me enganou para a jaula, para ser abusado por ela. Com uma expressão de sofrimento, coloquei o anel nela. Ela me cheirou e disse, querido, o marido está feliz, nos casamos. Mais tarde, fomos para a lua de mel, o amor de Liu Huyan por mim se aprofundou e nunca mudou. Ela sempre quis me possuir completamente, e eu sempre senti que nesta vida, eu nunca amaria ninguém. Porque desde criança eu sentia falta de amor, nem dos meus pais nem de parentes, eu não sentia um pingo de carinho deles. Isso fez com que minha infância vivesse sempre na escuridão, mesmo que me casasse, seria apenas uma ferramenta para um casamento arranjado. Eu não tinha o direito de buscar a felicidade, eles, para sua própria posição, podiam arranjar um parceiro de casamento para minha vontade. Apenas porque eu tinha uma boa aparência. No entanto, ainda estou feliz por ter conhecido uma mulher que me ama como a vida dela. Tentarei amar você, até que, mais tarde, tenhamos o fruto do nosso amor.